Bom, gente, boa tarde aí para todo mundo. Primeiro, obrigado aí por estarem presentes aqui, né, em mais um Conecta, para a gente poder falar de mais melhorias aí dentro das nossas plataformas com a Event, né, para auxiliar cada vez mais a gente aí no nosso trabalho e no dia a dia, tá? Recentemente, enviamos um comunicado, né, a vocês, informando sobre uma mudança de fluxo, né, entre a interação nós, hotéis e RM, tá? Para essa precificação de grupos, principalmente vindos aí do funil de vendas, né? Quando a gente entra nessa negociação, a gente vai ter um novo fluxo de interação com o RM. Basicamente e obrigatoriamente, esse fluxo passa a ser 100% via dentro do funil, tá, gente? Então, a gente vai falar hoje basicamente sobre isso. O Flávio vai explicar como que vai funcionar, como que isso vai se dar, e também vai ter o lado de RM, como que a RM vai responder, precificar e tudo mais. A gente vai ter todo o processo completo, tá? Mas antes do Flávio iniciar, eu queria dar um recado, alguns recados aqui para vocês e pediria que vocês prestassem atenção para que a gente não tenha uma confusão, para que não haja erros daqui para frente, tá? Toda essa explicação, essa explanação que a gente vai ter desse fluxo, ela vai ser mais voltada para todo mundo que tem acesso ao funil de vendas, tá? Basicamente, os vendedores, gerentes de vendas, gerentes de contas, executivos de vendas, executivos de contas, tá? Toda essa galera tem acesso ao funil para colocarem os seus leads e enviarem as suas oportunidades para os hotéis, tá? Então, como eu falei antes, esse fluxo vai ser via funil 100%, com RM para fazer a precificação, tá? Os hotéis que não possuem funil de vendas, aí falando basicamente sobre reservas. Quando o hotel recebe um lead ou uma oportunidade, um grupo, de uma forma direta, que não seja através dos vendedores da rede, o cliente ligou, mandou um e-mail, vocês precisam também fazer essa precificação. E aí surgiu a pergunta, como que a gente vai fazer essa precificação se a gente não tem o acesso ao funil? Tá? Hoje, por exceção, a gente vai continuar fazendo esse fluxo via chat do Google, tá? Somente para esses hotéis, tá? E já pensamos numa solução para isso, tá? Então, a partir do mês que vem, a partir de 15 de agosto, nós teremos uma nova funcionalidade dentro do SaaS, tá? Vamos separar as coisas, a gente tem o funil e os hotéis internamente, reservas, tem o SaaS. Então, dentro do SaaS, os hotéis vão poder fazer essa interação com o RM, tá? Vai ser uma nova funcionalidade, chamaremos um novo Conecta com vocês, tá? A partir do dia 15 de agosto, para justamente poder ter essa facilidade, não só com vendas via funil, mas também reservas direto via SaaS, via Event, para também ter essa interação com o RM, tá? Teremos algumas exceções, temos hotéis aí que não têm o pacote de ferramentas, não tem o SaaS e tudo mais. A ideia é que lá na frente todo mundo tenha, né, para que todo mundo utilize a ferramenta aí, que hoje é homologada 100% na rede, né, oficial. Ah, Somente para esses hotéis, esse fluxo vai continuar como é hoje, né, como antigo, via chat e tudo mais. E vamos liberar, abrir o acesso desses hotéis que não tem nada no funil, tá? Então, basicamente, esses hotéis que não têm nenhum contrato com a Event, a gente vai abrir no funil para reservas, para que eles façam essa interação com RM, tá? Então, assim, só resumindo e recapitulando, hoje vamos falar sobre o novo fluxo de dentro do funil com RM para as precificações, tá? Voltados aí para vendas, quem tem acesso ao funil, tá? E aí teremos uma atualização já em agosto para o SaaS, abrangendo aí cada mais hotéis,
tá? Para que esses hotéis tenham também essa interação com o RM dentro da plataforma, tá? Lili, pode falar, você levantou a mão. Oi, gente, boa tarde. Eu sei que às vezes é complicado, vou tentar aqui, eu sei que o Rô explicou aqui todo o processo, às vezes pessoas diferentes falando fica mais fácil, algumas pessoas entendem melhor. Então, só para tentar contextualizar, né? Todo o nosso projeto, que é um projeto enorme, a gente tem o projeto do SaaS, que são os hotéis que têm a plataforma por completo, então vou falar de uma outra forma que às vezes a gente fala muito o nome de projeto e a gente se perde. Então, quem tem SaaS, ele hoje tem toda a funcionalidade do sistema, né? Então, a parte de construção dos orçamentos, de grupos, de eventos, do começo ao fim, ele tem full ali o pacote. A gente tem hotéis ainda que não tem todo o pacote do SaaS, né? Mas independente disso, que é o funil, que a gente chama tanto de funil, o que é o funil? Todo vendedor tem funil. Mesmo que o meu hotel tenha ou não a plataforma, já tenha aderido ou não à plataforma, eu, como vendedor, eu tenho funil. Hoje, a gente vai falar, a gente está saltando o projeto em partes. A gente não vai soltar, como o Ron falou, todo o processo hoje, mas a gente vai soltar a primeira parte do projeto, a gente coloca para rodar, segue, e aí o Flávio vai explicar exatamente aqui, mas só para que vocês entendam contextualizando. A gente tinha toda a comunicação com o RM por fora da Event, até então. E sempre desde o início a gente falou que a ideia era ter a conexão de RM dentro da plataforma para que a gente ganhe agilidade ao chegar um lead, RM ajudar na precificação e o hotel enviar o orçamento. Até hoje, a gente estava fazendo tudo isso fora, como vocês já estão acostumados. O que muda daqui para frente? O nosso objetivo final, lá no final, quando tiver tudo lindo, maravilhoso, funcionando, é tudo estar indo via event, que vocês não precisem fazer nada por fora. Qual é o ponto de start hoje? Hoje a gente starta uma forma de chegada da proposta no hotel, que é quando o vendedor cria o lead dele e manda para o hotel o lead daquela proposta de grupo. Esse capítulo, vamos dizer assim, da nossa novela, hoje a gente vai trazer para vocês como vocês vão fazer. Como vai ser a interação do vendedor no passo a passo dele criar o lead, envolver RM e como que a RM atua dentro desse processo e comunica com o hotel recebe a precificação, monta o orçamento e segue a vida como ela é, o cliente recebe. Porém, a gente ainda não tem todas as vertentes. A gente sabe que o nosso universo aqui é gigante. Então, a gente recebe proposta via lead, proposta via e-mail, proposta... Então, hoje a gente traz o início. Depois a gente vai trazendo para vocês as outras formas de quando o orçamento, ou o pedido, ou o lead, sei lá como a gente quer chamar, do cliente chega até reservas. Não é só via funil, sabemos disso. É o mundo ideal que a gente gostaria? Sim, que tudo que a gente tivesse chegasse via funil. Não estamos ainda nesse patamar, e mesmo que estejamos com muitos leads chegando, a gente sempre vai ter aquele cliente que vai entrar direto em contato com reservas. Esse contato direto com reservas é o que o Rô falou. Hoje a gente não vai mudar, a gente vai seguir o fluxo normal, depois a Rafa pode até exemplificar. Mas é só para vocês entenderem conceitualmente em que etapa a gente está e aonde a gente quer chegar. A gente quer unificar e todo o processo comercial de grupos e eventos que esteja dentro da Event, e a gente está nesse longo processo aí. Então, a gente tem o funil, que é direcionado para a equipe de vendas, e tem a ferramenta do SaaS, que é para direcionado para o hotel, que tem pacote de ferramentas, o que aderiu, enfim, que ele é contratante dessa plataforma, tá? Então, eu acho que só para vocês entenderem o contexto, a Rafa que levantou a mão, e depois a gente libera para o Flávio explicar essa parte do projeto. A gente inicia hoje um projeto que a gente ainda vai ter algumas etapas, como o Rô falou, do dia 15 a gente solta a segunda etapa, e depois a gente desenha, a gente tentou pensar em todas as variáveis possíveis, por isso que a gente até adiou e sai fazendo por etapas para que a gente faça da melhor forma possível e que não crie processos para vocês para voltar atrás e, pelo contrário, a gente traga uma solução dentro de uma única plataforma, uma linha de comunicação limpa entre o que chega de lead, entre a nossa equipe que precisa interagir e a proposta final e o envio para o cliente, que é o que a gente precisa
é que esse LA ele seja o mais rápido possível. Afinal de contas, o cliente tem essa urgência, né, para a gente conseguir, de fato, converter. Eu passo aqui para a Rafa e depois a gente segue. Sim, Lili, então só para reforçar, inclusive tirando as dúvidas do pessoal do chat, que tem sido praticamente as mesmas, resposta rápida, reservas continua mandando via chat e via task lá no chat do Google. Reservas continua fazendo toda essa interação. A gente está, como a Lili comentou, na etapa de ainda manter reservas com o processo apartado. Para todos os hotéis que possuem já o acesso ao funil, ou seja, o time de vendas que já vai fazer toda essa movimentação pelo funil, a gente, a partir de segunda-feira, a gente mandou um comunicado, a partir de segunda, a gente oficializa essa obrigatoriedade de fazer toda essa comunicação com o RM lá via funil. Reforço, o time de vendas, que hoje já tem usuário, que já está habituado a utilizar o funil de vendas, vai fazer esse direcionamento por lá. Então, a gente aqui está trabalhando com duas vertentes, considerando reservas como uma segunda etapa, mas hoje o time de vendas e todos que têm acesso ao funil segue com essa etapa de RM por lá. Meu time continua respondendo em 2 ambientes momentaneamente, mas como mesmo a Lili comentou, a gente está feliz em reforçar, o Rô também trouxe, ainda em agosto a gente já vai ter uma evolução muito importante e tentar direcionar todo esse processo para uma ferramenta só. Então, acho que respondi a todos aqui. Mais alguma dúvida no chat? Eu acho, Rafa, até que eu estava escrevendo aqui, depois que o Flávio explicar e a gente pode repetir hoje, fica mais fácil para eles entenderem o que muda e o que continua até a gente trazer o restante do projeto. Eu acho que vai ficar mais fácil. Eu sei que, por isso que é muita informação, mas a gente vai por etapas e o ideal é a gente sair daqui com isso muito bem desenhado. Vamos só dar o espaço para o Flávio explicar e aí, depois disso, surgirem dúvidas, a gente vai respondendo aqui. Fiquem tranquilos, tá bom? Tá bom, a gente volta lá no chat se tiver mais alguma dúvida que a gente não respondeu. Perfeito. Flávio, pode seguir então, acho que a gente já pode começar. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui no Conecta de vocês. Eu acho que todo mundo já trouxe bastante aí do contexto, né? Então, a nossa ideia vai ser seguir mais pela jornada, de fato, de como acontece agora. A gente vai passar por uma proposta inteira, né? Relembrar um pouquinho aí do funil, todo mundo já está usando bastante funil, então acho que devem ter menos dúvidas em relação a, de fato, a adaptabilidade, mas deixar claro para vocês como que esse contato acontece com o RM e como que o RM responde a isso e como que os hotéis têm acesso a isso e como que a informação vai circular, tá bom? Então, eu vou passar a palavra aqui para o Gustavo, da Event, aqui do nosso time, e ele vai guiar a gente aqui nessa jornada toda. E daí eu acho que, se vocês forem tendo dúvidas, vão colocando no chat, quando terminar a gente passa por todas as dúvidas e fala sobre elas, tá ok? Muito bem, pessoal. Vou compartilhar minha tela e a gente já vai dar início. Então, vamos lá. Todos vocês, como o Flávio já disse, já aderiram aí ao funil, a maior parte de vocês. Então, a gente já parte aqui do nosso painel, que é o painel onde vocês têm o acesso a todas as propostas que estão sendo criadas. Eu hoje estou num ambiente novo, que é o ambiente de Amplify, que a gente chama, que é um ambiente preparado só para fazer essas apresentações, esses treinamentos, mas é igualzinho ao ambiente de vocês, tá? Então, aqueles que já haviam trabalhado com o formato antigo de sugestão de tarifas pelo RM, tinha que ir lá no passo 2, selecionar um RM, manualmente, esse RM tinha que entrar lá no passo 2 do briefing, ele tinha que fazer toda essa volta para poder revisar a proposta e, ao mesmo tempo, depois, por fora, ele tinha que mandar uma mensagem lá para o hotel com, de fato, o texto daquela revisão. Aí, a última atualização, nós tivemos aqui o chat. Então, no chat, agora, o RM consegue se comunicar com o hotel, mas ainda assim, ele tinha que entrar na proposta, ir lá no passo 2, revisar, depois vir aqui no chat e fazer a comunicação com o hotel. Então, a gente vai mostrar a partir desse último fluxo que nós tínhamos, o que mudou, tá? Então, eu vou criar aqui um briefing em 2 passos, vou fazer bem rapidinho, não vou focar muito nas informações aqui, porque não é o nosso objetivo, tá? Então, vamos preencher aqui com entrada do lead, data de início e término, vamos colocar aqui
O nome. Só para ajudar a traduzir, aqui você é como se você fosse uma força de venda e estivesse formando para o hotel lead, tá? Exato, É isso, né? Eu sou um gestor ali do Cluster Atlântica e a gente está criando aqui uma oportunidade como vendedor, é isso mesmo. Que às vezes para o hotel, como não, eles não têm eles não estão acostumados a fazer isso, não é tão claro. Para quem é vendedor, é claro já para quem já está usando. Mas o hotel recebe só o lead. Então, para quem é reservas e eventos aqui que está assistindo, esse campo é o que a pessoa de vendas preenche antes de mandar para vocês o lead lá dentro do funil. Para chegar no Isso mesmo. site de vocês ou por e-mail para quem não tem o site, né? Isso, boa, Rô. Obrigado por complementar. Quem não tem a ferramenta, recebe no e-mail o resumo lá do lead. Isso mesmo. Então aqui eu estou fazendo exatamente isso. É aqui que a gente escolhe, por exemplo, o hotel de vocês. Então o vendedor ele vai vir aqui, ele vai ter uma lista com todos os hotéis e ele vai poder escolher dentre essa lista um ou mais hotéis para onde ele vai mandar lá a proposta, tá? Eu tenho um hotel aqui chamado Hotel Event. Então eu vou escolher um só e vou selecionar. Então eu já estou aqui fazendo todo o preenchimento dos dados da proposta, eu já sei quando ele chegou, quando ele vai começar, o nome, quantidade de pessoas, a origem. Isso tudo já chega no ambiente do hotel de vocês parametrizado, tá? Ou por e-mail no briefing, em PDF. Então aqui eu vou escolher o tipo, vou escolher o segmento, vou escolher a situação, vou escolher se tem disponibilidade para troca de datas, vou colocar aqui um budget, posso inclusive escrever uma observação sobre esse budget, tá? Vou informar se ele aceita dividir a hospedagem, vou colocar aqui qual é o motivo do grupo, vou colocar aqui se a proposta tem hospedagem sim ou não. Aqui agora fica muito importante esse campo, porque no momento que a gente selecionar sim, isso vai refletir no passo 2, onde eu vou mostrar para vocês. Então lembra dessa informação, tá? Se a proposta tem hospedagem, é muito importante preencher sim. Eu já mostro o reflexo disso ali no próximo passo, tá? A gente vai anotar o deadline, vamos colocar aqui um solicitante qualquer. Vamos colocar uma empresa. E vamos definir o cliente final, tá? É sempre importante colocar a empresa, porque ela é obrigatória, o solicitante também, e a definição do cliente final. Isso também já vai chegar tudo preenchidinho lá para o hotel, tá? Vamos para o próximo passo, que é onde de fato a gente vai fazer a construção dessa proposta. Então é aquilo que a gente já sabe. Eu posso escolher modelos com um nível de detalhamento do menor até o maior. Esse que nós estamos é o modelo 1. Eu vou colocar só alguma coisa aqui. Só para a gente não gastar muito tempo com isso e vai para o foco mesmo. Posso colocar um texto, posso colocar outras caixas, posso vir aqui colocar imagens, isso tudo vocês vão receber, vocês que são do hotel, e vocês que são os vendedores vão poder anexar aquilo que vocês precisam. E aí olha que legal, agora a gente já tem os RMs que são classificados como envio automático já selecionados, então não cabe mais ao gestor escolher qual RM vai ser destinado a essa proposta. Trazendo para a realidade, já que aqui é um ambiente de testes, vocês têm lá aquele e-mail oficial dos RMs, que é onde todo mundo recebe as demandas, tá? É só a gente cadastrar ele como envio automático, que ele sempre vai estar aqui em todas as propostas. Ah, mas eu tenho um outro e-mail, um terceiro, um quarto, são 5 RMs que tem sempre que 5 e-mails de RMs que tem sempre que receber, não tem problema. A gente consegue fazer esse tipo de coisa aqui, tá? Então, a origem dele vai estar como automático, justamente porque a gente preencheu sim no passo anterior para hospedagem, isso já deu gatilho para que fossem selecionados esses RMs. Se eu tivesse mais na lista e quisesse selecionar manualmente ao mesmo tempo que eu tenho esses que são selecionados automaticamente, a gente poderia também, tá? Então poderia selecionar o Rodrigo aqui se ele fosse um RM e não estivesse como envio automático, tá? Aí uma vez que eu fiz isso, eu vou finalizar o meu briefing. Lembrando que a finalização é o que de fato encaminha para o hotel, tá?
Se você clicar em continuar depois, ele não vai mandar isso para o hotel, não vai disparar para os RMs, ele não vai fazer nada, vai ficar só um registro ali no painel. Beleza, Gustavo, criamos a por proposta. favor, desculpa te interromper, mas acho que é um momento aqui que talvez tenha dúvidas. O vendedor, ele está criando o lead, volta lá onde ele tem que clicar para que a RM receba a proposta e consiga precificar para o hotel. Ao clicar sim, já está, ou ele tem que clicar em mais algum lugar ali que ficou cinza, não deu para entender aqui. É só clicar no sim para hospedagem. Eu já vou voltar lá assim que carregar aqui. Hospedagem, eu não tenho, eu vendedor, não estou criando lead para o hotel, eu não tenho mais nada a clicar ali abaixo, certo? Não, a intenção foi justamente essa, para que não ficasse a cargo do vendedor a responsabilidade de chamar ou não o RM e qual RM chamar. Estou só fazendo a pergunta, Gustavo, porque isso, né, às vezes é o motivo da dúvida da galera aqui, tá? Então, só para que todo mundo entenda que qual é a minha principal função é dizer se tem hospedagem ou não. A partir do momento que eu digo que tem hospedagem, eu cumpri o meu papel e o hotel que tem RM vai receber. O hotel que não tem vai seguir o fluxo da mesma forma. Vocês, vendedores, vocês não precisam se preocupar aqui nesse momento, que era o que era no passado. Quem está desde o início no projeto eu tenho que clicar no e-mail certo. Esquece, isso não é preocupação de vocês. O fluxo aqui é o fluxo que a Rafa alinhou com o Rodrigo, que alinhou com a Ivent, para onde tem que ir. Vocês não têm que se preocupar com isso, é uma preocupação nossa aqui interna. Aqui eu tenho que clicar sim, eu tenho que colocar as informações para eu conseguir classificar o lead e quem tem que receber, vai receber. Eu acho que esse é o principal recado para a gente tentar descomplicar aqui na cabeça de quem está. Porque não é todo hotel que tem RM, e o vendedor não tem que saber disso, tá? Então, essa foi a principal mudança que a gente demorou um pouquinho para vocês. Aí, desculpa interromper, Gustavo, mas era um ponto que era muito sensível e cada um estava entendendo de uma forma e a gente não pode sair com dúvidas daqui, tá? É esse campo aqui, ó. Então, só voltando lá como você havia me pedido, o passo 1 do briefing, ele é dividido em etapas. A gente tem os dados da proposta, quem são os afiliados, que são os hotéis, e na parte de qualificação é esse campo aqui, ó. Proposta pede hospedagem. Aí que é o ponto-chave de atenção. Preenchi isso, eu cumpri o meu papel. Eu, vendedor, né? Isso aí. É isso. Então, ele não precisa mais ter a responsabilidade de selecionar o RM ou de escolher qualquer um ali depois, tá? Tá bom. Beleza. Então, se a gente parar para pensar, o trabalho do vendedor na criação de uma proposta para o hotel, ele termina aqui. Óbvio que ele continua acompanhando isso, ele vai dar todo o suporte que for necessário para que a proposta seja fechada, mas nesse momento acabou aqui. Aí nós temos a figura do RM. O RM que já recebeu lá um e-mail dizendo, olha, estão pedindo revisão de tarifa, ele também vai ter um login dele. Eu até nomeei esse daqui como RM para ficar mais fácil da gente ver. Ele é um gestor de afiliados também, ele se loga no mesmo lugar, e aí agora a gente vai entender um pouquinho sobre o processo dele. Então, onde que ele vai? Ele vai no mesmo lugar, ele vai lá no funil de vendas, e ele vai analisar essa proposta. Deixa eu carregar aqui, e a gente já vai executar esse processo. Tá. Enquanto carrega, gente, só lembrando, a gente tem muita gente aqui na chamada, no call hoje, eu tenho pessoas que são vendas e morreu ali naquele passo, mas é interessante que vocês entendam o que acontece depois. A gente tem aqui a equipe de RM, né, que também vai receber para tratar esse lead junto com o hotel, e temos toda a equipe de interna aqui do hotel, reservas e grupos, que é justamente essa equipe que vai pegar o lead, pegar a precificação que a RM vai fazer para gerar a proposta para o cliente. Então, só para que vocês entendam, o mesmo processo, ele atua, dependendo da sua área, né, da sua responsabilidade, atua de forma diferente, mas é importante que vocês entendam o processo do começo ao fim, para ficar tudo mais fácil, né, até dos próximos passos que vem pela frente. E até, gente, complementando, Lili, para todo mundo conseguir identificar caso haja algum erro, alguma falha, algo diferente no processo, que só com o feedback de vocês a gente consegue ir fazendo uns acertos junto para as melhorias, tá? Tá bom.
Beleza, então aqui o RM ele já consegue localizar a proposta só passando pelo que eu fiz, tá? A data de criação, ele é normalmente o que a gente usa para localizar, mas ele pode usar os filtros, colocar o ID que ele recebe por e-mail aqui em cima, vai funcionar também, não tem problema, tá? Então a operação ela pode acontecer aqui da forma como for a preferência. Quando ele entrar, ele vai se deparar com status de pendente. Só que agora ele não precisa, como eu havia dito no começo, entrar aqui na edição, ir lá no passo 2, revisar, depois voltar aqui no chat. Não. Agora, ele vai utilizar esse campo aqui, ó, follow-up interno. Olha que legal. Então aqui eu já tenho a chamada para o RM. O follow-up ele continua funcionando do mesmo jeito, que é aquele follow-up que vocês fazem entre vocês. O hotel não vê o que está aqui, tá? Então é uma comunicação de vocês para vocês, da turma de vendas e dos RMs. Só que aqui ficam todos os RMs que foram chamados para essa revisão. É necessário que todos revisem? Não. A primeira revisão é a que vale, tá? Então não precisa entrar os 4 aqui, fazer a revisão e só aí vai estar revisado. Não é assim. Eu vou entrar aqui e vou fazer a revisão. Então eu posso, sei lá, deixei um textinho separado de uma outra que eu vi aqui. Então vamos colocar aqui. E aí a gente dá um salvar. E aí dá erro bem na hora da apresentação, porque sem emoção não tem graça, né? É só um minutinho que eu vou logar de novo como RM, para a gente poder voltar lá. É que eu tô com múltiplas sessões abertas e ele não entende às vezes. Deixa eu pegar aqui a senha. Bom, Gustavo, esse ambiente ainda é um ambiente que RM vai tratar, certo? Só para a galera não se perder. Vendas, a gente já falou. RM, a gente está nesse momento que a RM está recebendo e precificando. Esse ambiente que você está entrando agora é o ambiente que reservas e eventos vai entrar ou ainda estamos em RM? Não, a gente está lá É que assim, o ambiente ele é o mesmo para todo mundo. Não muda onde o hotel ambiente, entra. Gustavo, é que as pessoas que estão aqui nos assistindo, cada uma tem acesso a uma parte do processo. Só para que fique claro para quem está vendo, eu estou só falando para quem é o que a gente está explicando aqui, para ficar mais fácil eles entenderem. Para eu não achar que eu sou do hotel e eu vou responder isso de RM, entendeu? A minha sugestão é que, inclusive, a gente mude um pouco essa nomenclatura. Não existem ambientes diferentes, existem acessos diferentes. O acesso do RM, o acesso do vendedor... Nesse momento que você está explicando quem vai atuar. Neste momento agora, você está explicando quem vai atuar RM ou reservas e eventos? Então, agora eu estou logando como RM, que é o mesmo acesso do gestor da turma de vendas. Turma de vendas e o RM, eles acessam da mesma forma, eles têm o mesmo perfil. Qual que é a diferença entre os dois? O RM, ele está cadastrado como alguém autorizado a fazer essa revisão de tarifas. Então, ele aparece ali naquele envio automático. Esse ponto que eu estou tentando traduzir para as pessoas realmente ficar claro. Então, nesse momento aqui, é a atuação de RM, é a hora que ele vai precificar o grupo, enfim, essa proposta que o hotel vai receber. Isso, agora o RM ele vai entrar para fazer essa revisão, para que o hotel, no acesso dele, consiga enxergar o que ele está sugerindo ali para aquela proposta em específico. Então, a gente entra aqui na parte de funil de vendas de novo. Vamos ver se agora a gente consegue prosseguir sem nenhum erro. Ele vai carregar o painel de novo e o RM vai localizar essa proposta de novo. Porque o ponto principal aqui é o seguinte, pessoal. Cada usuário tem as permissões que lhes são cabíveis. Então, o caminho de acesso, tanto do pessoal de vendas como do pessoal da RM, é o mesmo. Eles vão, no mesmo link, eles vão fazer o login. Todos eles vão abrir ali em gestão funil de vendas. E todos eles vão ter acesso a esse quadro que está carregando aqui agora,
que é o painel de propostas. O que vai acontecer? O pessoal de vendas, né, o comercial, ele vai ter acesso para acompanhar as propostas ou para adicionar novas propostas aqui no botão adicionar. E o RM, nesse mesmo quadro, rolando aqui para o lado direito, que o Gu vai rolar agora, ele vai ter acesso aos 3 pontinhos, que o pessoal de vendas também tem. Então, os dois estão vendo a mesma tela. A questão é que o RM, o usuário dele, no usuário dele, ele é permitido que ele faça essa inserção da tarifa, que é justamente o que o Gustavo vai mostrar agora, tá bom? Ficou claro? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos ver se agora a gente consegue prosseguir sem nenhum erro. Então, ele vai localizar aqui a proposta, ele vai entrar no follow-up interno, lembra disso, tá? Follow-up interno. E ele vai executar a revisão. Agora foi. Revisão concluída com sucesso. O que isso significa? Esse registro ele vai ficar permanente aqui no follow-up interno. Então, a revisão ela fica permanente aqui. E a partir do momento que ele sai e essa tela carrega, uma comunicação por chat já foi disparada para o hotel. Então, o hotel vai receber sempre no chat dele, dentro do seu acesso, essa revisão de tarifa. Qualquer texto que ele colocar ali que diz respeito à revisão de tarifa. O status também muda para revisado, tá vendo? E aí, se a gente entrar aqui agora, no chat, o chat carrega e a gente está lá. Olha lá a mensagem que a gente colocou no follow-up interno. Então, não só a mensagem está aqui, como ela já foi disparada para dentro do hotel, tá? Nesse ponto, acaba, de certa forma, o trabalho do RM. Então, o RM já fez a revisão. Então, muito mais simples e rápido do que o modelo anterior. Então, ele não precisa mais mandar mensagem por fora, ele não precisa mais usar um outro tipo de chat ou outro tipo de comunicação, ele simplesmente revisa a tarefa pelo follow-up interno, e isso já vai chegar no hotel, e já troca, inclusive, o status aqui da revisão para revisado de fato, tá? Aí a gente tem o lado do hotel. Então, agora sim a gente consegue dar um ponto de corte, porque agora a gente vai sair dessa visão de gestor, onde tanto o RM quanto o vendedor atuam, para ir para uma visão agora que é a visão do hotel, do operador do hotel, de reservas, seja a nomenclatura que for, mas a pessoa que trabalha dentro do hotel, tá? Então a gente vai trocar de perfil, no meu caso eu vou ter que logar de novo. Então, a gente já passou pela função do vendedor, que foi criar o lead e acionar lá 5 RM. Passamos pela visão, que é a atuação de RM, e agora a gente chega na atuação de reservas, eventos. O time do hotel que vai pegar esse lead, montar a proposta e enviar para o cliente. Então, vejam que esse procedimento que a gente muda hoje, muda o comportamento, a vida aí de três grupos, né, de trabalho aí, vendas, RM e agora o time dos hotéis. Isso, lembrando que só quem não vai ser contemplado nesse fluxo completamente é a turma que não tem o acesso do hotel. Esses só recebem por e-mail e aí vão conseguir dar as tratativas, mas vai ter que ser por fora da plataforma. Quem não tem a plataforma. E também tem algumas coisas que a gente ainda vai colocar em curso, mas deixa acabar, aí no final a gente fala de novo, porque eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Aqui a gente só está falando de proposta que veio via lead. Qualquer coisa fora disso, a gente explica para vocês no final. Tá bom. Deixa ele carregar aqui. Que deu uma travadinha. Esperar mais alguns segundos, senão eu recarrego a tela. Agora foi. Legal. Aqui, ó, no quadro de novos negócios, essas propostas vão aparecer todas aqui em cima. A partir do momento que o hotel começar a interagir com essas propostas, elas saem daqui e elas entram aqui na vida normal do hotel, dentro aqui da tabela de prazo comercial, tá vendo? Então, essa tabela
é a tabela do dia a dia do hotel, onde ele vê todos os leads que ele tem que tratar. Aqui é só para chamar atenção, por isso que a gente já coloca assim na vista, no momento da entrada, para a pessoa poder entrar e já conseguir olhar, ó, opa, a gente precisa reservar um tempinho aqui para dar uma olhada nessas propostas que chegaram lá do funil. Então é mais nessa intenção, tá? Mas a gente não vai focar muito aqui, porque aqui é o dia a dia, é só você vir aqui na parte de edição da proposta e seguir a vida. Baixa o briefing, monta a proposta, como vocês já fazem, coloca os espaços, coloca hospedagem, coloca alimentos e bebidas, e tá tudo bem, vida que segue, tá? Onde a gente vai focar mais? Aqui na parte de comunicação. Então, em comunicação, mensagens, vocês vão ter aqui todas as revisões disponíveis para vocês poderem atuar. Ela vai estar sempre por data, tá? Então, 29/7 às 15h34, essa daqui foi a que a gente mandou. Então, ele dispara tanto a solicitação de revisão para o hotel saber que foi disparada uma solicitação, caso aconteça, por exemplo, do RM não conseguir fazer com tanta velocidade. Como aqui a gente está focado em fazer o processo inteiro, a gente tem poucos minutos de diferença entre a solicitação da revisão e a revisão em si. Então, aqui está bonitinho, mas no dia a dia, provavelmente vai sair uma solicitação de revisão para o RM pode demorar um pouco mais para fazer essa revisão. Então, o hotel recebe os dois alertas, tá? Quando ele clicar no olhinho, ele já consegue ver o texto. Então, é esse texto aqui, ó. Essa é a revisão que o RM mandou. E ele pode abrir o chat. Quando ele abre o chat, ele tem lá a revisão que o RM mandou. Então, a comunicação está acontecendo agora de ponta a ponta. Se o hotel quiser responder, pode perguntar. Tudo que é disparado por dentro do chat recebe por e-mail. Então, a turma do hotel vai receber por e-mail, o RM vai receber por e-mail também, caso aconteça alguma resposta direta à revisão dele, tá? Então, vocês podem inclusive fazer menção a outras pessoas, que vai funcionar. Então, do ponto de vista do hotel, é entrar, pegar isso daqui, ir lá para a edição da proposta e criar a sua proposta, criar ali o primeiro detalhe para poder mandar para o cliente. Aí, Gustavo, só fazendo um depara para como é hoje, vocês fazem toda essa comunicação que ele mostrou, vocês fazem hoje lá no Google. Vocês vão sair da plataforma do Google e fazer aqui dentro, que é o que a gente quer, do começo ao fim, todo o processo aqui dentro. Então, mais uma vez repetindo para ficar claro, hoje a gente só vai liberar para vocês essa comunicação dentro aqui da plataforma, como o Gustavo está mostrando, das propostas que chegarem via funil, tá? Todo que chegar via funil, vocês vão seguir se comunicando com o RM aqui por dentro. Aqui mesmo, né, como ele mostrou, o próximo passo é montar a proposta com a tarifa que a RM falou. Então, a RM sugeriu lá, olha, sugiro para esse grupo que vocês trabalhem uma tarifa de partida de R$500. Vocês vão na proposta e terminam lá de preencher, como o Gustavo estava mencionando. Ah, não concordo, quero conversar com a RM, que o cliente já sinalizou que essa tarifa não vai fechar o grupo. Da mesma forma que vocês falam hoje no chat, vocês vão falar aí como ele falou. Vocês abrem ali e vão se comunicando, dando arroba e falando com a pessoa. Então, acho que aqui está bem similar ao como já é hoje, né? A gente tentou preservar aí o que vocês já fazem. Só um ponto, Lili, a gente também tinha antes o chat dentro da plataforma, então tem essa alteração. A gente já tinha trazido no comunicado na semana do dia 17, se não me engano, que a gente está utilizando o chat como ferramenta, o chat não o Google, mas o chat da Event. Da Event, e né? Aí, agora a gente vai usar o follow. Então, inclusive, teve uma pergunta não vi quem foi, que acho que foi o Luan, questionando que ele viu uma resposta de RM nos dois ambientes, tanto no follow-up quanto no chat. Eu imagino que seja realmente por causa dessa transição. Mas agora a gente vai seguir todas essas movimentações e comunicações via follow-up. Follow-up vai subir com a precificação e caso haja algum questionamento, caso haja alguma outra dúvida, a gente pode usar o chat como meio de comunicação dentro da Event. O intuito é que a gente concentre tudo dentro da plataforma. Maravilha. Gente, também só fazendo um complemento, até teve pergunta sobre isso no chat e vai de encontro ao que o Gustavo acabou de mostrar para a gente, tá? Por mais que vendas suba esse lead e flag lá, né, e selecione para que RM precifique, tá? Isso não volta para vendas em si,
tá? Isso volta para o hotel. O hotel, como o Gustavo acabou de mostrar aqui, ele vai receber essa comunicação. Vendas, lá naquele primeiro painel, ele vai conseguir ver o status daquela solicitação. Se já foi respondida, se já foi revisada pelo RM, e pode fazer o contato com o hotel. Ó, dá uma olhadinha aí no teu sistema, já foi revisado, o RM já mandou. Mas o retorno dessa precificação, ela vai chegar aqui nessa tela, nesse ambiente, né, que é do hotel dentro do site. Então, o hotel que vai receber, como o Gustavo falou, ele vai receber ali a notificação da solicitação da proposta e de revisão de RM. Então, vai chegar ali para vocês também, tá? Então, a gente não pode esperar, essa interação acontece primeiro, né, funil, vendas, RM, de RM ela vem direto aí para dentro do sistema do hotel para que ele possa compor aí a proposta. Beleza? Rô, a gente tem algumas dúvidas aqui no chat, acho que pode ser legal a gente esclarecer. Eu vi que tem alguns hotéis aqui perguntando não sobre o fluxo da Event, mas pelo fluxo de precificação por RM. Reforço aqui que a gente tem 24 horas de SLA para retorno de precificação de grupos. Caso tenha algum atraso, algum ponto específico, pode chamar nosso time de coordenação, eu também fico disponível, mas a gente tem conseguido manter todas as respostas dentro do SLA de 24 horas. Caso aconteça alguma exceção, o cliente precisa de uma resposta em 2 horas, senão eu vou perder a cotação, a gente entende que é uma exceção. Sendo exceções, a gente consegue também trabalhar pontualmente. Então, a gente pede para sempre envolver coordenação e o próprio analista lá dentro do grupo que a gente tem, informando que tem uma exceção que, olha, eu preciso seguir com uma proposta mais rápida do que no SLA de vocês, e a gente segue pontualmente. Então, respondi aqui sobre os 2 lugares que estavam vigentes, que comentaram. Antes, a Jéssica trouxe para a gente, e aí acho que o Flávio já está tratando, mas é bom reforçar com todos, que acho que por algum gap do sistema, algumas propostas têm chegado para a RM sem o cliente estar validado, ou empresa, agora eu não me lembro a nomenclatura. São gargalos que a gente até passou para o Flávio, imagino que eles já estejam atuando, mas isso não vai continuar assim, tá, gente? Já está sendo corrigido. Então, se alguém já trouxe esse tema, a gente já levou para os meninos desenvolverem ali uma solução rápida. Tenho certeza que em breve a gente vai ter uma resposta positiva. Deixa eu ver aqui de outra dúvida. Uma dúvida do Luan, que ele perguntou, quando ele receber a precificação de RM, se ele precisa enviar para o hotel. Não, Luan, porque o hotel vai receber a sugestão de tarifa de RM, ele vai seguir com a proposta. Você não precisa reenviar nenhuma informação para o hotel. Você, Luan, vendedor, cria a proposta, vai para a RM, quando ela manda a sugestão de tarifa, o hotel já recebeu o seu lead com a sugestão de tarifa e o hotel vai discutir ou não ali com a RM, definir a tarifa, enfim, ele vai montar a proposta e mandar. O vendedor não tem que mais voltar ou ser fonte de envio de informação, tá? Perfeito. Foi perguntar de novo aqui sobre SLA para final de semana, Rafa, você respondeu. Final de semana, o hotel, o time de RM não tem atuação, trabalhamos em horário comercial de segunda a sexta. Nesse caso, o hotel tem autonomia para tanto fazer a precificação, quanto para fazer fechos estratégicos também, se for o caso. Então, vocês seguem com essa tratativa por fora. Então, neste caso, a gente só responde na segunda-feira. O que a gente pede é que na sexta-feira, se vocês tiverem um tempinho de fazer essa subida ainda pela manhã, a gente ainda fica com a tarde de sexta-feira para tentar responder todos antes do final de semana. Mas se cair no sábado ou no domingo, a gente responderia só na segunda. Caso o cliente consiga esperar, ótimo. Em caso negativo, o hotel pode seguir com essa proposta diretamente. Lembrando, gente, isso não é uma trava, o hotel não vai ficar travado de enviar para o cliente a proposta se a RM não precificar no tempo, qualquer motivo que a gente está falando aqui. Como já acontece hoje. Hoje, se vocês tiverem um grupo que chegou agora, para vocês definirem agora e responder, vocês vão ali falar com o gerente geral, com o gerente de vendas e vão resolver. Já é assim hoje, não vai mudar quando a gente mudar para dentro da Event a comunicação. É importante que, conceitualmente, a gente não está criando um processo para travar nada. A gente quer deixar o fluxo em um único lugar, que hoje vocês fazem uma coisa num campo, outra coisa em outro. Então, a ideia aqui no futuro é a gente ter tudo dentro de uma única plataforma.
mas como é SLA e essas exceções de tempo de resposta para o cliente, como já é hoje, como vocês já atuam hoje, tá? Inclusive, gente, com a precificação de RM, eu reforço aqui que é um fórum que estamos todos alinhados. A sugestão e a tratativa de RM, ela é muito baseada na estratégia, em análise, em números, em dados que estão ali à mão do RM, mas a vivência da negociação, as tratativas comerciais, outras questões que podem ser ali na negociação que vão além do preço, vocês têm total autonomia para fazer toda essa precificação. Então, não é porque o RM colocou uma tarifa que vocês não concordam que vocês não devem seguir com essa tarifa. Acho que, assim, são muitas variáveis a serem, exatamente, a serem analisadas além de preço. A gente tem questão de antecedência de pagamento, a gente tem questão de liberação de quarto, cancelamento e outras tratativas que vão além de precificação. RM dá um norte, inclusive a gente sempre dá uma margem, mas a gente está vivendo ali uma realidade diferente do time comercial, e vocês têm essa autonomia. O que a gente sempre pede, que é muito importante, deem feedback para a gente, até para a gente conseguir afinar essa operação, entender se a precificação que eu fiz ali para aquele grupo foi aderente, se o cliente aceitou, ou se eu conseguia cobrar um pouco mais caro. Enfim, vocês aí na ponta vão ter essa informação muito mais fácil do que a gente. E à medida que vocês façam essa troca conosco, nós vamos conseguir também balizar e trazer informações melhores para as próximas cotações que chegarem. Então, o feedback de vocês é muito importante para a gente, e também é importante que vocês tenham essa autonomia de conseguir validar valores ali que, caso seja necessário, vocês consigam negociar com outras frentes ali de tratativa de negociação. E, Rafa, queria aproveitar e deixar um reforço também, gente. Apesar de ser um pouco óbvio, mas é legal a gente falar, tá? RM, esse fluxo, tudo que a gente está falando aqui é somente para eventos com grupo ou somente grupo, tá? Então, tudo Exato. que a gente subir no funil, que seja só evento, só sala, a gente não precisa envolver RM, não precisa flegar lá, né, a tagzinha, a gente vai seguir o fluxo normal, tá? Então, de novo, sempre que tiver hospedagem, aí seguindo a nossa regra, óbvio, acima de 10 apartamentos, tá? E aí que a gente consegue colocar RM nesse fluxo, E é tá? importante também reforçar o inverso, né, Rô? Se tivermos um evento, uma hospedagem que também consta muitas salas de hospedagem, muitos extras ali, equipamentos, enfim, que seja uma receita total do evento muito boa, RM também precisa saber, porque isso vai fazer uma diferença também na nossa precificação. É importante para o hotel como um todo, não só para a hospedagem. Óbvio, RM não vai conseguir medir exatamente o impacto geral, porque até porque o nosso forecast é só em receita de hospedagem e tudo, mas a RM vai ter a noção de que, poxa, esse evento é importante para o hotel, vai trazer outras receitas além das receitas que eu consigo mexer ponteiro. Então, a tratativa para RM, para essas especificações, pode ser diferente. Então, quanto mais informações vocês trazem para a gente, inclusive do que não está relacionado à receita de hospedagem, também são muito válidas. Maravilha. Ó, a gente tem uma resposta, ó, uma pergunta da Thaís Abreu aqui no chat, que eu acho que vai puxar o gancho aí para o nosso próximo passo, né? Aí do mês que vem. Ela está perguntando se os analistas de grupos não vão ter acesso ao funil para poder unificar essas especificações. Thaís, aí a gente tem agora exatamente duas questões, tá? Hoje a gente tem os analistas de grupos dos clusters, que fazem parte do time de vendas, tá? Então, hoje eles já têm esse acesso no funil, eles já usam normalmente. Se caso algum analista de vendas de grupos, seja de cluster, que não tem esse acesso, avisa a gente, tá? No caso dos analistas internos dos hotéis, estão de forma interna, eles vão seguir hoje da forma como seguem já normalmente, vai manter-se da mesma forma, e a partir do dia 15 de agosto, que foi o que a gente comentou lá no início, a gente vai liberar o acesso, vai liberar essa precificação de dentro do SaaS com o RM, tá? Então, a gente tem essa pequena diferença, tá? Então, a gente precisa estar muito atento o que é o vendedor que está ali um pouco mais, né, externo, que está envolvido em outras questões, e a galera que está interna, reservas, próprio pessoal de eventos, reservas, supervisores de grupos e tudo mais, tá? Essa galera interna, hoje, repetindo, ela vai manter o fluxo atual via chat do Google,
tá? E a partir do dia 15 de agosto, com a nova funcionalidade de dentro do site, dentro da ferramenta que vocês já manipulam hoje, a gente vai ter exatamente essa mesma comunicação com o RM. Perfeito? Ou tem outras dúvidas aqui no chat? Eu não sei onde você parou. Eu vou pegar ali de cima que tem uma do Transamérica Collection Goiânia, que, ó, sou analista de reservas, então sabemos que alguns grupos chegam até nós de forma independente através do e-mail, que a gente comentou. Contatamos o cluster para saber se está no radar deles, mas pode acontecer de não saberem tal demanda. A gente também até tratou isso internamente aqui. Normalmente o cluster é acionado, o time de vendas teria o acesso ao funil, mas aí reservas não teria. E aí a pergunta dela é, toda a proposta que fazemos dessas chegadas independentes, realizamos no event. E aqui a gente está falando possivelmente do SAS, né? Rô e Lili... Vamos da proposta no SAS, isso. Exato. Então, como devemos solicitar essa revisão para uma proposta que nós mesmos incluímos no event? Então, isso é uma resposta para a gente no futuro. A gente, a partir de 15 de agosto, se Deus quiser, a gente vai fazer essa unificação. Por enquanto, a gente segue essa comunicação separada até a gente conseguir desenvolver essa nova função. Teremos exatamente a funcionalidade desse exemplo aí, que é quando reservas recebe por e-mail, precisa inserir já lá. Então, a gente vai ter essa solução mais fácil para vocês, mas ainda vamos para a segunda etapa. Isso. A gente está iniciando aqui na primeira etapa ainda temos alguns passos a... Isso, mas já está desenhado e, se Deus quiser, a gente vai trabalhar em breve. A do Luan a gente já respondeu. A do Gabriel, ele perguntou, o time de vendas consegue retornar para o status pendente caso uma possível renegociação se faça necessária? Ou receberemos apenas a notificação no e-mail, geral de RM, em caso de resposta via chat? Flávio e Gustavo, eu imagino que seja via chat mesmo, mas posso estar falando besteira. É possível reclassificar aquela proposta? Vou puxar aqui, Flávio, não sei, para mim ele tá meio travadinho. Então vamos lá. A conversa é pelo chat. Então até para a gente não ficar gerando uma série de documentações de revisão que podem confundir, a ideia é que surja de uma forma orgânica como uma conversa. Por isso que o chat ele tem aquele encadeamento de mensagens uma embaixo da outra, com registro de horário e tudo mais, para que o pessoal consiga pegar o fio da meada. Então, se for preciso reclassificar, se tiver uma dúvida, o ideal é fazer tudo pelo chat. Ok. Aqui do Bugan, então a precificação do RM é mandatória ou posso negociar internamente junto ao GV? O time, quem tem o CSC de RM contratado, salvo algumas exceções que eu vou até comentar aqui embaixo, precisa envolver RM nesse circuito, até porque a gente está com estratégia pública, com estratégia online, com qualquer condições promocionais que é importante que na proposta a gente tenha essa consciência. Então, a gente pede para sempre nos acionar. Temos até uma pergunta que foi da Malu do Cian, que é um hotel, inclusive, que... Oi? Não, eu respondi outra da Malu, eu acho que tem uma para você, teve uma que eu respondi no chat. Você já respondeu? Tá. Não, eu respondi só o que ela perguntou, se era para criar um fluxo, mas tem uma que ela perguntou para você, né, sobre grupos e eventos. Tá, que a Malu pergunta em relação a grupos e eventos, e essa tratativa, inclusive quando tem um volume muito grande. Atualmente, Malu, o Cian não reporta para a gente em RM, até considerando todo esse fluxo e o time interno que você já tem para atender grupos de hospedagens, e não só grupos de hospedagens, mas também eventos. Então, essa tratativa para o Cian não é obrigatória. É claro que se a gente puder apoiar, se vocês precisarem de uma ajuda, a gente está aqui para ajudá-los, mas hoje esse desenho não foi obrigatório para o Cian. Tá? Deixa eu ver se foi... acho que foi isso. Acho que ela perguntou alguma coisa sobre o histórico, mas aí, como vocês já estão seguindo internamente com o event há mais tempo, esse histórico fica diretamente com o hotel também. Sobre finais de semana a gente já respondeu. Os analistas de grupo não terão acesso ao funil para unificar as precificações em uma única plataforma? Teremos em breve, como a gente comentou, então ainda em agosto a gente vai conseguir fazer isso tudo de uma forma mais linear. E aí, lá embaixo, que a Lili comentou que respondeu da Malu, né? Acho que respondemos todas. A Lili também respondeu outra? Eu acho que sim. Mais alguém? Tem mais um aqui do Bugan. Gente, se alguma a gente passou direto, copiem e colhem de novo, porque como foi uma atrás da outra, pode ter passado batido, tá? Podem repetir aqui, por favor, caso a gente não tenha respondido. Eu acredito que sim. Estou voltando aqui nas perguntas.
enquanto a Lili está buscando aqui, só reforçando algumas datas. A partir de segunda-feira, então, os hotéis o time de vendas passa a fazer toda a conversa com o RM via follow, time de reservas continua fazendo via chat, até que a gente tenha um desenvolvimento que já está sendo trabalhado pelo time da Event para unificar as plataformas. Então, é uma boa notícia para todo mundo, porque reservas tem um tempo que já está desenhado aqui para a gente entrar nesse modelo único, e a gente vai conseguir ganhar, inclusive, muito em performance, tenho certeza. Só reforçando, sim, qualquer cotação que chegue direto no e-mail, WhatsApp, ou presencialmente com clientes, seja qual for o canal que não seja funil, vocês seguem falando com a RM via chat. Até dia 15, quando a gente trouxer uma segunda solução aqui para vocês, tá? E aí, para o meu time de RM que está aqui na chamada, é uma promessa também da gente unificar as comunicações de grupos. A gente também vai ter essa segunda etapa a ser desenvolvida nesse prazo, mas também, de novo, é uma boa notícia, porque em agosto a gente volta com a plataforma única para resposta, tá bom? E é bem intuitivo, a gente já entendeu como é que vai ser feito, então fiquem tranquilos, porque eles não vão precisar deslogar, relogar em outro lugar, vai ser um lugar bem intuitivo para a gente responder. E aí, sobre a inserção de funil, eu até respondi para a Malu, mas eu acho legal falar aqui para todo mundo. Se é uma proposta, e aí também Goiânia perguntou, acho que muito para quem tem cluster, se é uma proposta de um cliente, da sua equipe de vendas principalmente, o ideal é que a pessoa, o que a gente quer? O vendedor, ele precisa inserir dentro do funil todas as oportunidades que ele gera. A gente está falando aqui do contato com o RM, mas qual é a função, uma das funções da plataforma? A gente medir e medir a produtividade da pessoa de vendas. Como que a gente mede? Pela quantidade de leads que ela está inserindo. Então, se eu recebo uma proposta que é do meu colega que atende, que eu sei que atende, que é da carteira dele, deixa ele inserir como no funil, e aí você segue o processo como a gente está falando aqui. Foi uma proposta que entrou, eu não faço ideia quem atende esse cliente, e veio por e-mail, beleza, vida que segue, sigam lá dentro do Google. Mas vamos lembrar qual é o nosso propósito total. É que a gente tenha mapeado tudo que entra de lead, a gente consiga mensurar o que o vendedor traz para a gente, seja o vendedor Hotel Sales, seja o vendedor de cluster, seja o vendedor vendas corporativo, a gente precisa ter essa mensuração do que a equipe está trazendo. Qual é a forma de mensurar? É a equipe inserir esse lead dentro do funil. Né? Esse é o passo 1. Seria o melhor dos mundos se só existisse esse passo 1. A gente sabe que não, e nunca será, né? Até porque no final do dia são clientes ali, muitos até clientes que não são atendidos, enfim. Mas sempre pensem e voltem para esse processo. Poxa, fulano, chegou aqui uma proposta que é do teu cliente. Você está copiado, insere lá no funil. Então, vamos também se ajudar nesse ponto para que a gente crie. E por que a gente está fazendo isso, gente? A gente consegue, do começo ao fim, mensurar o que a vendas traz. Eu consigo mensurar se eu consigo reconverter essa venda, que é importante também, o que a gente consegue, de fato, converter. A gente consegue mensurar o quanto que a RM está recebendo, a gente consegue ver o SLA, a gente consegue depois virar para a Rafa e falar, Rafa, a gente precisa de celeridade aqui, ou está travando aqui, tal dia da semana. Então, a gente começa a fazer com que todo funcione melhor, que a gente controla, a gente tem a visão. O Flávio, aí a gente traz para a gente esses relatórios, então a gente vai conseguir tratar mais fácil aonde está engargalando, aonde está com processo mais lento, onde precisamos melhorar, que equipe a gente precisa treinar mais. Então, pensem, eu sei que cada um aqui está pensando aonde eu entro, né? Aonde eu tenho que fazer, mas entendam o processo como um todo, o propósito final, que no final lá é a gente ter todo mundo com size, enviando a proposta via sistema, e a gente tendo todo esse controle dentro do universo Event aí, tá? É isso. No final, gente, com tudo que ele lhe falou de relatórios e tudo mais, isso nos auxilia para melhores estratégias, a gente saber com que cliente que a gente vai trabalhar, né? Ajuda no POA, no PE, enfim.
tudo que a gente está passando aí agora, que a gente, né, há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, na realidade, a gente não tinha muitas essas informações de eventos, de ordens e tudo, e hoje a gente está começando a ter isso um pouco mais palpável. Então, no final, vai ajudar a gente também para as estratégias, tá? A gente teve mais algumas perguntas aqui, a primeira acho que da Bruna. Ela comentou que teve casos duplicados, né, que recebeu evento pelo cluster e pelo time do próprio hotel, que aí ficou duplicado na ferramenta. Bruna, a gente ainda não tem uma solução para que isso se evite, tá? Da mesma forma que você pode receber por e-mail duplicado, você pode também receber via Event, tá? Isso acontece. A ideia é que nós, aqui, os humanos, a gente consiga evitar, a gente consiga uma comunicação e se falar para que não haja essa duplicação, tá? Mas ainda é muito difícil da gente conseguir fazer essa trava, tá? De identificar o que é realmente um evento duplicado ou não, tá? Então, assim, a gente hoje trata da mesma forma. O que eu te orientaria a fazer dentro da plataforma? Tá igual, tá exatamente igual, você avisa as duas pontas e aí você vai seguir com um e vai cancelar o outro, porque não vai adiantar você ter os dois abertos, tá, Flávio? Até se tiver uma outra solução, você me fala aqui. O Flávio já está com esse, eu já enchi tanto o saco dele com isso, já tá. Mas a gente já tem, isso realmente, eu acho que a orientação que você deu, Rô, é exatamente essa no momento de agora, mas já existe Tá vindo um também. horizonte de desenvolvimento para que os hotéis possam fazer a vinculação. Então, quando o hotel receber duplicado, ele vai vincular e vai virar a mesma proposta. As informações vão ser consolidadas, tá bom? Mas agora o foco principal é, de fato, a gente fazer a revisão do RM e aí, depois disso, a gente vai trabalhar nessa junção das propostas. Mas já existe um horizonte aí para isso, tá bom, pessoal? Perfeito. Transamérica Perdizes perguntou: os contratos de hospedagem serão criados pelo time de vendas ou hotel? Continua da mesma forma, tá, gente? Respondi, Rô, desculpa te interromper. Beleza. Respondi, eu falei aqui, a gente não está mudando a forma de quem vai fazer ou não o orçamento, a gente só está ajustando o campo de comunicação entre RM e o hotel, não muda nada. Se é vendas que faz, é vendas, se hoje é eventos que faz, vai continuar eventos, não estamos mudando de quem vai preencher a proposta, tá? Beleza, Lili, obrigado. Não tinha visto. Essas dúvidas estão ótimas, gente. Sinal que vocês estão entendendo, eu acho que esse é o propósito, tá? Acho que é isso. Maravilha. Eu acho que é isso, gente. A gente encerra aqui, então, hoje. Alguém tem mais alguma dúvida? A hora é agora. Se Em breve estaremos de novo juntos. Podem trazer para a gente. Dia 15 a gente vai estar de novo aqui falando do segundo passo. Então, não impede de vocês trazerem qualquer situação. Usem, né? Vamos usar. A gente está fazendo por parte devagar, justamente para dar tempo da gente esgotar todas as situações. Lembrem que é um projeto. Todo projeto que a gente inicia sempre vai ter ajuste. A gente precisa, né? A gente sabe que idas e vindas é ruim. A gente tenta aqui pensar em todas as possibilidades, mas às vezes só quando chega na mão de vocês vem alguma coisa que a gente não pensou, tá? A gente, no final, a gente vai fazer esse treinamento no BeExpert, como a gente ainda está indo passo a passo do projeto, a gente ainda nem tem o processo inteiro definido, né? A gente está saltando conforme a gente sai achando as soluções. No final, a gente vai gravar, sem dúvida, aí já respondendo a pergunta se tem treinamento do BeExpert. Mas é isso. No segundo passo, dia 15, eu espero que vocês venham com muito feedback sobre esse processo, tudo que chegou via funil, e podem trazer, olha, funcionou, não funcionou, me deu mais trabalho, menos trabalho, facilitou, não facilitou. Tragam esse feedback para a gente, e aí a gente traz a segunda solução, que são para os orçamentos que chegam fora, que não vêm via funil, tá? A gente vai trazer essa solução para vocês. Exatamente. E, gente, até não se apeguem tanto a esperar um treinamento e tudo mais, tá? A gente está aqui à disposição, a gente tem o time da Event, né? Eles são super abertos e flexíveis, a gente pode pedir um treinamento, a gente pode pedir um suporte, uma ajuda, tá? Então, é tudo muito, muito aberto, a gente não tem problema nenhum, tá? Não tem custo, enfim, a gente consegue fazer isso em conjunto.
tá? Então, a gente pode pedir, pode solicitar, para que a gente consiga melhorar também cada vez mais aí junto com a ferramenta, tá bom? Acho que é isso. Obrigada, Então, fechou. pessoal. Então, Obrigada vamos pela aí para... participação de vocês. Sem vocês participarem e usarem, é impossível aqui, né? A gente fica... não adianta de nada o projeto. Então, fiquei bem feliz aqui com a interação de todo mundo. Podem ver que não tem dúvida errada, não tem dúvida besta, e sim dá para a gente o norte de como a gente, às vezes, traz uma... Eu me meti aí, peço desculpa aí à equipe da Gustavo, Flávio, porque às vezes eu estou tentando ali traduzir para uma linguagem talvez mais usual de quem está na ponta, né? Às vezes a gente fala uma linguagem técnica, então a gente está tentando aqui, o objetivo é que todo mundo saia daqui entendendo o processo. Não entendeu, gente? Vem e pergunta, não tem problema algum. Quantas vezes eu, Rodrigo, a Rafa, a gente voltou nesse processo 3 vezes e a gente está tratando com o Flávio. Então, é normal, então tá tudo bem. Procurem a mim, o Rodrigo, a Rafa, o Flávio, a equipe da Event, quem vocês acharem mais pertinente ali, ou se sentirem à vontade. A gente está aqui para fazer o negócio funcionar e a gente precisa de vocês, tá bom? Então, vamos embora. Equipe de vendas, vamos lá inserir lead, bora aumentar. Tem muita gente aí que já está fazendo, mas tem muita gente que nem inseriu nenhum lead ainda. Os GRM estão aqui junto comigo, nessa batida aí com vocês, porque tudo faz parte de um grande processo aí que a gente precisa fazer acontecer. Conto aí com vocês, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Lili. Obrigado, Rafa, Flávio. Obrigada, pessoal. Contem com a gente. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Para Tchau, tchau. vocês, gente. Usem a ferramenta, hein? Isso.